Uma das marcas, além de ser um bom filho, é que José, ele era um homem que não aceitava que o seu coração fosse transformado numa vasilha de mágoa, ressentimento e ódio. Se José não tivesse, guarde isso, se José não tivesse mente expandida, se José não tivesse pele grossa, se José não tivesse coração mole, ele chegaria no Egito como escravo, viveria como escravo e morreria como escravo. Quem se deixa governar pelo sentimento de ódio, vingança, quem se deixa governar por ressentimentos, nunca vai ser governador. Presta atenção. Quem não se deixa governar pelos seus ressentimentos pode até chegar no Egito como escravo, mas vai terminar como governador. Eu tenho um amigo que todo ano ele escolhe um personagem da Bíblia para ser o seu mentor. E no ano em que ele falou para mim, ou no anterior, ele tinha escolhido José como seu mentor. Então, tudo o que ele ia fazer, ele fazia uma pergunta para si mesmo. No meu lugar, o que faria José? No meu lugar, o que faria José? Não é por acaso que José é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Se no Novo Testamento eu admiro por demais o apóstolo Paulo, no Velho Testamento, um dos homens que me inspira muito é José. O nome José significa acrescentará, ou seja, Deus acrescentará. José era filho de Jacó com Raquel. Sua mãe era estéril, mas Deus ouviu a sua oração e lhe deu 2 filhos, José e Benjamim. José teve 11 irmãos e uma irmã. Os 11 irmãos eram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulão e Benjamim. E a sua irmã era Diná. Por ser o filho caçula que nasceu no útero, no ventre de Raquel, a mulher que Jacó amava, assim, apaixonadamente, ele passou a ser o filho preferido do papai, o que fez com que os 11 irmãos passassem a odiar. Um dia, quando José foi ao campo ver como estavam os seus irmãos, os irmãos, para não matá-lo, decidiram vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. Venderam-no por 20 moedas de prata. E lá no Egito, os ismaelitas venderam José para Potifar, que era um oficial de Faraó. Era o chefe da guarda de Faraó. E aí a história de José, ela é muito interessante. Na medida que eu for ministrando, você vai aprender muito com José e sua história. Eu digo que José foi um homem acima da média. Eu digo que José foi um homem extraordinário. Eu digo que José foi o redentor da história da sua família por algumas razões. E eu quero pensar com você pelo menos 7 qualidades de José como um homem extraordinário. Um homem que deixou uma marca, o homem que deixou um legado, o homem que deixou uma história que inspira milhões de pessoas até hoje.
A primeira qualidade deste homem extraordinário, que fez toda a diferença no seu tempo, é que ele era um filho extraordinário. Ele era um bom filho. E como bom filho, ele era primeiro responsável. Aos 17 anos, ele já cuidava das ovelhas e cabras do seu pai. Ele era um filho submisso. Sempre que o pai o chamava para um trabalho, ele respondia: eis-me aqui. Ele era um filho justo. Ele não aceitava ser cúmplice dos erros dos seus irmãos, e ele era um filho que sabia honrar o pai. Então preste atenção: responsável, submisso, justo e um filho que sabia honrar seu pai. É interessante que depois de muitos anos, longe da casa do pai, vivendo no Egito, aonde chegou como escravo, quando ele se torna governador, recebe os seus irmãos, e depois de provocar a consciência dos seus irmãos, quando ele se revela quem ele era para os seus irmãos, sua primeira pergunta foi: meu pai ainda está vivo? Meu pai ainda está vivo? E aí, ele manda buscar o pai. E ele não manda buscar o pai de qualquer jeito. Olha o que ele diz: agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore, o Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimento ao Senhor, à sua família e aos seus animais, assim não lhes faltará nada. Agora preste atenção. Você sabia que quem causou todo aquele transtorno para a vida de José foi o pai? Você sabia que José foi vendido pelos irmãos e depois vendido pelos ismaelitas como escravo para a casa de Potifar? A causa de tudo isso foi o pai. Agora preste atenção. Uma das marcas, além de ser um bom filho, é que José, ele era um homem que não aceitava que o seu coração fosse transformado numa vasilha de mágoa, ressentimento e ódio. Se José não tivesse, guarde isso, se José não tivesse mente expandida, se José não tivesse pele grossa, se José não tivesse coração mole, ele chegaria no Egito como escravo, viveria como escravo e morreria como escravo. Quem se deixa governar pelo sentimento de ódio, vingança, quem se deixa governar por ressentimentos, nunca vai ser governador. Preste atenção. Quem não se deixa governar pelos seus ressentimentos, pode até chegar no Egito como escravo, mas vai terminar como governador. Preste atenção, esse é o grande segredo. Eu tenho encontrado muitos homens que carregam dentro de si uma ferida emocional paterna. Eu tenho aconselhado muitos homens que carregam dentro de si feridas emocionais
paternas. E qual que é o problema? De você carregar uma ferida emocional paterna. A ferida se torna as lentes do óculos através das quais você enxerga a vida. Aí você decide a partir da ferida. Você escolhe a partir da ferida. Você olha para a vida a partir da ferida. E tudo o que o diabo quer é que você não resolva esse problema na sua alma. Por isso que o T.D. Jakes disse algo interessante: nunca queira tocar o homem que sou sem conhecer a criança que fui. Por trás de todo homem com dificuldade muitas vezes de romper na vida, vencer na vida, crescer na vida, tem uma criança ferida que precisa ser curada. Nunca me esqueço de um homem que disse assim para mim: Josué, quando você estava ministrando sobre ferida emocional paterna, eu fiz uma viagem no tempo. E eu não tinha mais do que... Ele tinha 61 anos. Ele disse: eu não tinha mais do que 6 anos de idade. E eu me lembro um dia que meu pai engraxava o sapato até ficar brilhando. Ele engraxou o sapato, lustrou e deixou num canto. E eu, menino, muito peralta, fui. Meu pai saiu, eu peguei os 2 pares de sapato. E tinha um esgoto que passava na porta de casa. Eu joguei os sapatos do meu pai no esgoto. E aí flutuou por um tempo e afundou. Quando meu pai voltou à tarde, que procurou o sapato para calçar, alguém disse para ele que eu tinha jogado os sapatos dele lá no esgoto. Meu pai ficou possesso. Perdeu o controle, me pegou pela roupa, pelo cabelo, falando toda sorte de palavras de maldição, me arrastou até o esgoto. E ele arrastava assim, esfregava, melhor dizendo, esfregava meu rosto nas fezes e me amaldiçoava: seu desgraçado, maldito, você nunca mais vai fazer isso com o sapato de ninguém. Eu te mato, seu desgraçado. E esfregava o meu rosto nas fezes. E agora aquele homem com 61 anos de idade conta essa história para mim, com os olhos lagrimejando, e ele dizia: eu ainda lembro da minha mãe limpando o meu rosto e olhando para o meu pai e dizendo: por que você fez isso com o menino? Por que você fez isso com o menino? Por que você fez isso com o menino? Esse homem carregava uma ferida emocional paterna de 55 anos. O que me impressiona em José é que José foi vítima de um processo de educação equivocada. O pai Jacó não poderia ter feito o que fez, porque o que ele fez provocou o ódio dos irmãos. Mas quando eu estudo a história de José, eu vejo algo muito interessante, se não presta atenção. Os filhos reproduzem o padrão de comportamento dos pais. Preste atenção, os filhos reproduzem o padrão de comportamento dos pais. Por que você precisa resolver esse problema da ferida emocional paterna? Porque nós temos o ciclo da ferida. É o ferido que fere, o machucado que machuca, o abusado que abusa, o agredido que agride, o abandonado que abandona. Eu conheci um homem, a história de um homem, que ele não aceita
que celebre o dia do seu aniversário, ele não aceita ganhar presente no dia do seu aniversário, ele não aceita que cantem parabéns no dia do seu aniversário. E se você pergunta para ele por que que você prefere que o dia do seu aniversário passe em branco, ele diz: porque foi no dia do meu aniversário, quando eu era pequeno, e eu esperava um presente do meu pai, eu esperava uma festa do meu pai, eu esperava uma surpresa agradável do meu pai, e foi no dia do meu aniversário que ele escolheu abandonar minha mãe, nos abandonar, trocando-nos por uma outra mulher e família. Eu odeio o dia do meu aniversário. Agora é interessante que José, o pai erra com ele. E aí você percebe algo em José que precisa acontecer com você. Repete comigo: decisão decide o meu destino. Todos juntos: decisão decide o meu destino. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você está fazendo com o que fizeram com você.